vontade. Amém. Meus irmãos, boa noite. Foi me dada a responsabilidade de trazer a mensagem e iniciando, os estudos sobre esse tema dentro do que nós, como comunidade de fé, acreditamos e imaginamos, não imaginamos, temos certeza de que é importante. Eu tenho um pouco de... Tenho uma hérnia, não um pouco, tenho uma hérnia, então fico muito olhando para cá, mas me perdoem, tá? Se eu não olhar muito para cá. Aí me incomoda aqui. Mas, como o Davi falou, vamos estudar sobre Deus, o que cremos sobre Deus, e tudo isso está proposto dentro da nossa confissão de fé, que ela está sendo elaborada, está sendo trabalhada, e como igreja acreditamos, temos plena convicção disso, do quanto é importante termos uma confissão de fé como comunidade de Deus, porque tá no que está escrito assim, documento escrito no qual cristãos se declaram publicamente as bases de sua fé e prática segundo a palavra de Deus. É uma resposta nossa para Deus daquilo que Ele voltou. Som. É uma resposta, confissão de fé ou credo, é uma resposta do homem daquilo que Deus se revelou a nós através da Bíblia. É olhar a Bíblia, lê-la e responder ao Senhor o que nós cremos positivamente dentro da palavra de Deus. E por que isso é importante? Porque além de ensinar para as próximas gerações, fica registrado, é algo que fica marcado, fica registrado para as próximas gerações, mas também reforça aquilo que nós cremos. Como eu falei, é uma resposta do homem a Deus, mas para quem está ao nosso redor, também pode saber o que nós cremos. Essa semana eu vi um corte de um vídeo onde um ateu conhecido nas redes sociais, ele vai debater com uns 20 cristãos. E nesse corte, ele fazia alguns questionamentos àquela senhora, e ela ficava um pouco enrolada. Em determinado momento, ele falou assim, tá, isso aí você não está nem escrito na Bíblia, você já leu a Bíblia toda? E ela nem tinha lido a Bíblia toda, ela confessou que não tinha lido a Bíblia toda. E foi debater, foi discutir. Então, é um risco que se corre muito grande ao querer debater, dialogar com alguém sobre a Bíblia, evangelizar, e você não conhecer o seu credo, não conhecer a Bíblia, não conhecer o seu Deus, que é o que nós vamos trabalhar aqui. E isso é importante porque protege você mesmo dentro da comunidade de fé, porque o próprio Paulo em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ele fala, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do Senhor, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, até aqui temos sido abençoados, temos sido agraciados com a palavra, com porção da palavra, com mensagem, com os louvores que também são para o nosso Deus e confessam e expressam o nosso amor, a nossa adoração a Deus, mas em algum momento, porque somos seres humanos, falhos, pecadores, a vaidade do coração pode nos tomar e nós podemos cair e começar a ensinar algo que não está fundamentado na palavra de Deus.
Por isso, a importância de uma confissão de fé. Por isso, a importância de ter um credo. E eu mesmo, quando cheguei até aqui, quando falaram assim, olha, tem uma igreja no Guará, lá no Guará 2 e tal, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no Instagram e lá tinha no que cremos, no que acreditamos. E aquilo ali foi importante para mim, como quem chega de fora, forasteiro, chegando na cidade, procurando uma comunidade de fé, onde congregar com irmãos, e aquilo foi importante. Então, a confissão de fé não é balela, não é coisa que para o homem, mas é sim nós termos certeza daquilo que cremos, escrevemos e respondemos a Deus, e todos os que estão ao nosso redor podem saber qual é a base da nossa fé. E agora entrando especificamente sobre o tema, o que cremos sobre Deus, Deus, Ele se revela a nós nas Escrituras Sagradas. Só que a percepção dos seus atos não é a totalidade dele. Ele revela a porção que cabe, que Ele quer que nós conheçamos. Só que não está limitado a isso aqui. Tem muito mais. Só que o que Ele quer para nós, o que Ele deseja a nós, Ele se revela nas Escrituras, na Palavra de Deus. Ele é muito maior do que a nossa percepção, do nosso entendimento, da nossa compreensão, quem é Deus. Porque muitas das vezes, tudo que nós vamos mensurar, fala assim, o quanto, quando minhas filhas estavam ali, o quanto você ama o papai? Aí estende o braço, estica o braço, desse tamanho, esse montão. Pode, tranquilo. A gente sempre mensura. E Deus não temos como mensurar. Não temos como mensurar os seus atributos, as suas qualidades, o seu amor, que nós vamos aqui conversar já. Não temos como mensurar. E aí, apenas uma percepção de tudo que Ele é, baseado na Palavra de Deus. Aonde encontramos isso? Na Palavra de Deus, nas Escrituras. Ele se revela a nós nas Escrituras. Ele mostra o seu caráter, mostra o que Ele é, o seu poder, o seu amor, como Ele é eterno, como Ele se relaciona com os homens, a sua santidade. Tudo está revelado na Palavra de Deus. É onde nós encontramos, é onde nós podemos enxergar e conhecer esse Deus. Não há outra maneira de nós conhecermos esse Deus se não for estudando as Escrituras. É muito difícil de você conhecer o Deus do qual você confessa que crê, que diz que existe, que ama, se você não o conhece. Você pode ter afeição por pessoas, você pode ter consideração, pode ter empatia, mas amar, você ama a quem você conhece. E com quem você relaciona, com suas qualidades e defeitos, mas você se relaciona. Então, para dizer que eu amo a Deus, que eu tenho que conhecê-lo. E como eu vou conhecê-lo? Examinando as Escrituras. E a gente parte do princípio de que Ele é o único Deus. Não há outro Deus. Em 1 Coríntios 8, versículos 5, a partir do versículo 5, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos. É outra versão, mas continua a ideia mesmo. Há um só Deus, o Pai. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus criador de todas as coisas. A Bíblia, ela começa já fazendo essa afirmação. No princípio, Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala, no princípio, Deus. Ele é antes da existência, Ele é antes da criação. Ele é, no princípio, Deus. Ele é antes da existência. Que coisa maravilhosa é poder ter essa certeza,
essa paz no coração de conhecer alguém que é poderoso para criar todas as coisas, trazer à existência, e Ele é o princípio de tudo. Ah, mas eu já ouvi na filosofia da religião que tem deuses. O Senhor Deus, Pai, de quem é para nós há um só Deus. Respeitamos todas as outras religiões, credos, pessoas, mas há um só Deus. E essa é uma convicção que tem que estar em nossos corações. O Deus que nós estamos aqui nesta noite adorando e servindo é o Senhor, sobre todas as coisas. As Escrituras também afirmam que de maneira soberana Ele se apresenta a todas as pessoas. Não tem ninguém que possa afirmar não conhecer a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ninguém vai poder chegar naquele grande dia e dizer que não contemplou o Deus de Israel, o nosso Deus. Ele se manifesta para o homem na natureza. Tem um cantor, Sérgio Lopes, não sei se vocês conhecem, Para Onde Vão as Aves. Essa canção lindíssima dele era quando ele serviu a Marinha, e tem um local lá no Rio de Janeiro, que é a travessia, o crepúsculo. Eu não sabia do louvor, mas conhecia o crepúsculo por fazer esse trajeto muitas das vezes. Depois que eu vim saber do louvor, eu entendi a maravilha do quão é compreender o poder de Deus, olhando a natureza, a perfeição. Tudo foi Deus que criou. Então não tem como nós, como alguém chegar diante de Deus e falar que não conheceu a Deus. Ele se manifesta também na natureza. Os céus declaram a glória de Deus, os céus proclamam a obra das suas mãos, dia após dia, noite após noite. Ou mesmo na história, esse Deus, Ele se apresenta. Ele muda os tempos e as horas, remove os reis, estabelece os reis, Ele dá sabedoria e ciência aos inteligentes. Esse é o nosso Deus, é o Deus que servimos. A gente pode achar que está acontecendo tanta coisa, meu Deus, essa opressão, aquele que... Nada foge do controle de Deus na história. Pode aparecer para os nossos olhos que está perdido, que algo que está acontecendo na humanidade pode... nossa, será que Deus... Não. Deus tem tudo sob controle. Tudo está nos planos de Deus. Ele permite tudo e tem os seus planos. Nós não podemos não compreender aquilo que eu falei no início. Nas Escrituras não está a totalidade desse Deus, dos planos dele. Mas que nós podemos acreditar, confiar, ter certeza de que ele tem um plano. Ele age na história. Ele age na história da humanidade e ele age na minha vida, na sua vida. Tanto é que tudo ele preparou depois da queda do homem, preparou aquele que viria, né, para resgatar o povo, resgatar e salvar. Nada foge do controle de Deus. E essa maneira de enxergar esse controle é como nós conhecemos como revelação geral. E ela tem uma característica de ser suficiente para mostrar quem Deus é, mas não é suficiente para salvação. Essa chamada revelação geral, né, em que Deus se apresenta na natureza, se apresenta para o homem, se apresenta na história, ela não serve para salvar, mas apresenta esse Deus. E nós nunca poderemos dizer que Deus não existe.
Existem hoje em dia os ateus que afirmam, Deus não existe, mas também tem os agnósticos. Não, um ser poderoso, não afirmo que é Deus, pode ser que seja Deus, ou uma mente poderosa, brilhante. Nós temos certeza de quem é. É o Deus que diz lá em Gênesis 1, no princípio, Deus. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Ele se revela ao homem. Ele se revela ao homem. E também se revela de uma maneira mais especial. Quando ele fala com os homens. E uma das maneiras como ele fala com os homens é através das Escrituras. Quando ele fala assim, olha, vai lá e escreve nas tábuas da lei, escreve e vai perpetuando e vai... Tudo isso serviu para que eu e você, nesta noite, pudéssemos ter esse contato pessoal com Deus. É essa revelação de Deus para a qual eu e você pudéssemos conhecer esse Deus, ser alcançados através de Cristo e a sua graça e misericórdia nos salvar. E então ele se revela de uma maneira geral, mas existe uma maneira especial, através das Escrituras, através de Jesus Cristo, a revelação de Deus. Quem me vê, vê o Pai. Na parábola do rico e do Lázaro, depois que morrem, o rico está lá sofrendo, e ele fala assim, olha, Senhor, mande Lázaro para pregar lá para os meus irmãos, para que eles não possam passar pelo que eu estou passando. Eu falei assim, não, lá, meus profetas, tem aqueles que estão anunciando. Então, eu e você, olha a responsabilidade, somos instrumentos que Deus usa para a sua revelação especial para o mundo. Mas como eu e você podemos anunciar, se nós não conhecemos as Sagradas Escrituras, se eu e você não temos um relacionamento pessoal com Deus, do qual Ele já se revelou de maneira geral, onde nós podemos ver tudo, as obras das mãos do Senhor, mas Ele quer revelar o Filho dEle como plano de salvação para a humanidade. Mas sou eu e você como instrumentos do Senhor. Somos os profetas e apóstolos, né? A função de apóstolos, anunciando a esse Deus. Sou eu e você estudando, examinando as Escrituras, conhecendo, permitindo a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos ser atalaia no nosso trabalho, na nossa residência, na nossa vizinhança, na nossa família. Apresentar esse Deus de maneira especial, porque Ele se revela de maneira especial ao homem, a uma comunidade, ao Israel. Ele se apresentou a Abraão, a Noé, e hoje em dia Ele se apresenta a nós. De que maneira? Através das Escrituras. Quando nós paramos e meditamos, refletimos, estudamos, conhecemos esse Deus, podemos dizer que amamos esse Deus porque o conhecemos, porque vemos que esse é um Deus relacional, que Ele não precisa de mim e de você, mas Ele vem e fala comigo e contigo. Ele não é um Deus necessitado de afago, não é. Mas Ele vem até mim e até você. E como que nós podemos responder? Louvando a Ele, servindo a Ele, sendo servos, santos, separados. Esse Deus é um Deus redentor, que transformou, que ainda que o homem depois da queda se afastou dele, Ele veio até nós, Ele veio até mim. Eu enxergo o jardim do Éden, Ele não apenas chamando Adão, Ele chamando Eliseu. Eliseu. Por quê, né? Estás escondidos por quê? E eu falei assim, Senhor, esse meu pecado. Olha, eu estou nu, mas como é que tu sabe que está nu? Deus conversando com o homem. Esse ser todo poderoso, que tem todo o poder, que tem livre vontade, que nada pode impedir
a sua vontade, ele cumprir a sua vontade, ele vem até mim, ele vem até você. Ele é uma das atribuições de Deus, ele é independente, ele não depende de nós para existir. Está reforçando aqui. Em Romanos 11:36 fala, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Nada de mim, nada de você, tudo para ele. Mas ele não é que ele dependa de nós para existir. Pelo contrário, eu dependo do Senhor. É como o ar, me tirar o ar, ficar longe da presença do Senhor. Se Deus se ausentar da humanidade, ele se retirar, ai de nós, ai de mim, ai de mim. E nada pode impedir ele de cumprir a sua vontade. Opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele opera em cada um de nós aqui nesta noite. A sua vontade é cumprida. Lembra, eu falei que nada foge do controle de Deus. Pode parecer que tudo está perdido. Pode parecer que é o fim. Só temos que descansar. O barco pode estar agitado, mas é Cristo que está no barco. A vontade dele é plena, é soberana, é boa. E é de perfeito, a vontade dele é perfeita na minha e na sua vida. Ainda que eu e você não consigamos entender, não consigamos enxergar. A gente só consegue enxergar o micro. E Cristo, Deus, ele enxerga tudo. É como é observar do alto, eu e você, pequenos, nas nossas limitações. Mas o Senhor Deus é soberano para cumprir em nós e efetuar segundo a sua boa vontade. O Senhor Deus, ele tem alguns atributos que, dentro da teologia, nós gostamos de sistematizar, mas eu estou querendo conversar muito dentro da Bíblia, apontar os versículos e tal. E aí alguns atributos são atributos incomunicáveis, atributos dos quais Deus não compartilha com o ser humano, que é específico dele. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Nada foge ao controle dele, nada o surpreende, nada está escondido dele. Ele conhece tudo. Ele esquadrinha mente e coração. Ainda que possamos, de alguma maneira, achar que fugimos dele, que possamos ocultar, às vezes estamos com alguém do lado do qual não conhecemos. Tem gente que está casado 20, 30 anos, 40 anos, e não conhece a pessoa do lado. Mas para Deus, não tem o que eu possa esconder. Não há nada que está no seu coração que esteja oculto de Deus. Por isso que muitas das vezes não adianta nós abrirmos nossa boca com oração e com louvor, e o coração ainda está triste, amargurado, com raiva, sofrido, angustiado, um coração às vezes pecaminoso. Que isso Deus esquadrinha, Ele sabe o que está lá dentro. Ele conhece, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. O Salmo 139, versículos 7 a 10, fala assim, olha, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, ou no sepulcro a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Como é bom ter essa tranquilidade e paz de que Deus está em todo lugar. Pode parecer que no seu momento de aflição, de desespero, que você achar que ninguém mais sabe onde você está. O Senhor sabe, conhece.
E ele fala assim: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. É interessante observar que Paulo e Silas na prisão, sofrendo, cantavam, louvavam. Poderia parecer para aquelas pessoas que eles estavam abandonados, estavam esquecidos, mas não, o Senhor estava ali. E eles louvavam, eles cantavam, adoravam ao Senhor. Que essa certeza que Paulo tinha, de que estava sendo cuidado por Deus, é a certeza que deve habitar no meu e no seu coração, de que Ele cuida de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Quem é Deus? Esse Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Nada é difícil demais para ti, Jesus. Já em Jeremias 32:17, Ele não faz nada que negue seu próprio caráter, mas Ele também é poderoso. Ele é poderoso para agir na minha e na sua vida, para transformar qualquer situação. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu e você nesta noite confessamos ser o nosso Senhor. E o melhor de tudo, que nós não precisamos nos humilhar, fazer ações das quais expõe a nossa carne de sacrifício, de mutilações, de matar animais, nada disso. A graça e a misericórdia do Senhor nos alcança e Ele pode agir poderosamente nas nossas vidas, porque Ele é Deus onipotente. Não há ninguém igual a Ele. Eu lembro de Elias junto com aqueles profetas de Baal. Ele ali até no momento de deboche, mas ali claramente a gente vê a ação do Todo-Poderoso. Num altar cheio de água, não, pode molhar, pode jogar água. Enquanto os outros lá ficaram, Senhor, se há Deus em Israel. E Ele se apresentou. E Ele, nessa noite, Ele está se apresentando a você, falando que é o Senhor Todo-Poderoso para agir na sua vida, para transformar, para mudar algo que você acha que é impossível, para mudar aquilo, para transformar aquilo do qual, às vezes, o diabo ou você mesmo já semeou no seu coração e já desistiu. Deus é poderoso para mudar, para transformar, para salvar, para curar, para resgatar, para restaurar. Esse é o Senhor Todo-Poderoso. Nada é difícil demais para Ele. E Ele é um Deus eterno. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que era e o que há de vir. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A eternidade, para o homem, aquilo que eu falei, nós mensuramos o que é a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é antes da eternidade. E nós não conseguimos mensurar isso. Não conseguimos, com a nossa capacidade limitada da mente humana, entender o que é isso. Eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é antes da existência. Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que nós servimos. Imutável. Ele é imutável em seu ser, atributos, propósitos e promessas. Em Salmos 33:11, ele fala assim: o conselho do Senhor permanece para sempre. Os propósitos do seu coração de geração em geração. Nós podemos enxergar que esse é um Deus maravilhoso em poder. Ele não é limitado, como muitas das vezes tem. Você, mas para esse aqui é o Deus da chuva. Esse aqui é o Deus que vai abençoar. Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há limitação para o seu poder. Não há limitação para o seu agir. Todas as coisas estão debaixo dele. Continuando aqui, fala, Deus tem os atributos dos quais nós entendemos como comunicáveis.
aqueles que Deus partilha ou comunica conosco. Fala assim, olha, 1 João 4:8, Deus é amor. Por que comunica conosco? Porque é do qual eu e você também podemos amar. Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho. Mostra essa dimensão do amor de Deus para conosco. Como eu falei, não há nada que não há razão para isso, porque Deus nos amou. É só sua graça e a misericórdia. Não há nada que eu e você possamos fazer para alcançar esse amor, essa graça, essa misericórdia. Mas Ele nos amou. Ele não precisa de nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos desse amor. Nós é que necessitamos desse amor a todos os dias. Só que isso não fica limitado. Porque eu estava lembrando de uma canção em casa, e a Dani riu porque eu não lembrava, e ela me ajudou. Fala assim, ó, o amor de Deus, o amor sem Deus, agora eu esqueci, mas o amor sem Deus tão passageiro é. Mas o doce amor do meu mestre é algo que jamais cessará. E é desse amor que eu e você devemos compartilhar com todos. Por que ele comunica? Porque é aqui que nós seremos revelados como os filhos de Deus. Que esse Deus de amor, Ele quer que eu e você também amemos. São tantos relatos que aí, se a gente for parar aqui para poder ficar falando, o samaritano, fala assim, olha, amar a quem eu conheço, isso até os fariseus fazem. Eu te digo algo mais, vai além, amar seu inimigo. O amor sem Deus é passageiro, é mesquinho, quer algo em troca. Mas o amor de Deus não exige nada em troca. Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho. Eu e você estávamos no lamaçal do pecado. E Ele enviou o Filho dele por mim. Ele me amou primeiro, sem me cobrar nada. Não é um amor que precisa de algo em troca. Ele me amou. Deus é amor e Ele me amou. E isso é algo maravilhoso de a gente compreender. E Ele também é um Senhor justo, é um Deus justo. Todos os seus caminhos são justos. E Ele próprio é o padrão do que é justo. E nós devemos andar nesse caminho, nesse padrão de retidão, de justiça. A justiça do Senhor é que deve... meio esquisito de falar. A justiça do Senhor é que tem que reinar em nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos, com as nossas próprias mãos, com a nossa vontade, com a nossa limitação, com o próprio entendimento, queremos justiça para tudo, justiça para todas as coisas. Mas quando eu paro, recuo e pergunto ao Senhor, Senhor, o que queres fazer? Qual é a tua vontade? Faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Muitas das vezes nós estamos em situações das quais a gente fica se perguntando e falando, isso não é justo, isso não é justo. Pergunta para o Senhor, seu Deus, qual é a boa dádiva de justiça que Ele quer exercer em nós. Porque se nós formos observar de verdade, se Ele for fazer justiça, todos nós seríamos fulminados. Mas o amor dEle, a misericórdia, a graça que tem nos alcançado, é a razão de nós não sermos ainda consumidos. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando queremos exigir justiça, que algo tem que ser justo. Vamos devagar. O Senhor Deus, o Deus de amor, é um Deus justo, de justiça, mas é um Deus de amor. Amém? Santo. O Senhor nosso Deus é santo. Salmos 99, versículo 9. E aí ele fala assim, ó, o Senhor nosso Deus é santo, em Salmos 99. E aí Levítico vai ser, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo.
Então Ele exige de nós que nós também moldemos o nosso caráter segundo o caráter dele. Por isso chama atributos comunicáveis. Que Ele quer que eu e você manifestemos ao mundo quem é esse Deus de amor, quem é esse Deus de justiça, quem é esse Deus santo, que se ira com o pecado, mas que mandou o seu Filho para morrer por cada um de nós. É esse Deus santo que exige de mim e de você mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, transformação de vida, metanoia, transformação de mente diante daquilo que estar na presença desse Deus santo. Moisés, quando chegou próximo à sarça, ele falou assim, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo é. Porque ali havia a manifestação santa do Senhor. Quando ele foi buscar as tábuas da lei, teve de costa, diante da santidade do Senhor, para ele não ser fulminado. Mas Ele exige de nós que sejamos santos. A cada dia, transformados, separados. Mas isso não é para ser algo como fosse um opressor, não. Eu tenho que louvar ao Senhor, porque Ele quer que eu e você sejamos santos. Quer que eu e você manifestemos a glória dEle. E como é que vai ser isso? Sendo santos, separados. Ele é o padrão que devemos imitar. Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É viver uma vida conforme Cristo foi. Eu falei assim, Eliseu, mas é difícil. Mas pede ao Senhor graça, pede ao Senhor misericórdia, pede ao Senhor capacitação para viver essa vida de santidade, para viver essa vida justa diante dEle, para amar a quem nos fere, a quem nos faz mal, para amar aquele do qual a gente não... O famoso, o ranço, hoje em dia fala, ranço. Mas é Ele que o Senhor quer que você ame. É Ele que o Senhor quer alcançar. E muitas das vezes nós não percebemos. Eu passei por uma situação uma vez de alguém que até no trabalho, até cadeia, falou que ia me dar. Só que um tempo depois, as situações foram mudando, as coisas foram alcançando, foi mudando de maneira muito engraçada, do qual eu descobri que ele era meu vizinho de rua, paralela à outra. Ele passou por uma situação constrangedora, eu já saí de um lugar, fui para o outro por mérito, e lá, ele chegando, eu não queria nem olhar para a cara dele. Quando ele me viu, ele já puxou a cadeira e sentou do meu lado. Eu falei assim, não é possível, eu não quero olhar para ele, está sentado aqui. E começou a conversar, como a coisa fosse mais natural do mundo, e aquilo para mim, eu falei assim, não pode, eu não posso conversar com esse cara. Só que ali eu fui aprendendo com o Senhor. Porque esse jovem chegou a um ponto de... uma vez eu ainda era noivo da minha esposa, ele falou assim, olha, cuida bem desse garoto. Aí, às vezes, quando eu estava passando na rua, de carro, eu andando, saindo da igreja, ele estava de carro, jogou a cerveja dele, estava bebendo e dirigindo, tudo errado. Jogou a cerveja dele fora, em respeito. Não, entra aí que eu vou te levar em casa. Toda vez que me encontra. Mas aí eu fico me perguntando, se eu o tratasse com raiva, não demonstrasse o amor de Cristo, como é que ele vai saber que existe um Deus que transforma a vida, se a pessoa que ele conhece, que diz ter uma vida transformada, não consegue demonstrar um amor de Cristo? É isso que Deus quer de nós, que sejamos santos, separados e que possamos sempre imitar esse padrão. É um padrão alto, mas Ele quer isso de nós. E Ele nos capacita todos os dias. Mas como é que nós vamos ser capacitados? Orando e estudando a palavra de Deus. Conhecendo esse Deus. Conhecendo esse Senhor, que é bom. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Vemos a bondade de Deus e sua misericórdia e graça ao recebermos dádivas, essas dádivas. A misericórdia e a graça do Senhor
são a manifestação da bondade dele para conosco. É um atributo de Deus a bondade. E podemos perceber isso quando somos alcançados por sua misericórdia e graça. E aí ele em Gálatas 6:10 fala: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, sabendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não podemos achar que nós, por nós mesmos, somos capazes de algo. É o Senhor Deus nos capacitando, é o Espírito Santo agindo em nós. Nunca somos eu, nunca é você, é o Senhor te capacitando, te dando, agindo em você, para através de você, vidas sejam alcançadas. Esse Deus, ele é perfeito e nos chama à santidade e à perfeição. Ser perfeito o vosso Pai que está igual como o nosso Pai que está no céu. É isso que ele exige de nós, deseja de nós. E quando nós falamos desses atributos, parece que em algum momento Deus é mais amor, ou Deus é mais justo. Não, é uma unidade. A manifestação de Deus em tudo é uma unidade. Ele é amor, na mesma proporção da sua justiça, na mesma proporção da santidade. Não há limite para tal, é 50% amor, 30% justiça, irado, não, tudo. Ele é uma unidade perfeita. Amor, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é imutável. E Ele manifesta isso todas as vezes em nós. E caminhando já para encerrar, porque o tempo já avançou, cremos num único Deus, mas entendemos que Ele é um Deus triuno. Lemos que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Cremos que há um só Deus, mas 3 pessoas em manifesto. Lá em Mateus 3, 16 e 17, fala-se: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então ali nós temos Jesus, o Espírito como pomba. Tem muita gente que vê lá aquela ilustração da pomba, é como, não é o Espírito manifestado em pomba, não, é como pomba. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos a manifestação dos 3, as 3 pessoas. No Antigo Testamento não tem essa evidência, primeiro de tudo, que trindade é uma palavra que foi cunhada com o passar dos anos. Mas não é porque não está na Bíblia que nós não vemos a manifestação dessas 3 pessoas num Deus único. Você, mas no Antigo Testamento Jesus não apareceu, o Espírito Santo não apareceu, e aí o Deus dos judeus a religião judaica é monoteísta, que eles acreditam num Deus, aí acusam os cristãos de acreditarem de mais um Deus, mas não, é um Deus, 3 pessoas. O próprio Jesus fala assim: há um só Deus. O próprio Jesus falou. Nenhum cristão afirmou que havia mais de um Deus. Mas nós podemos ver a manifestação de Deus de maneira diferenciada. E quando nós nos atentamos no Antigo Testamento, que é uma realidade oculta dessa trindade, já no Novo Testamento já é uma revelação mais clara da trindade, desse Deus triuno. Mas não quer dizer que não está no Antigo Testamento, não havia referência. Quando nós lemos em Isaías capítulo 6, no primeiro versículo do capítulo 6, fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. No versículo 10 desse mesmo texto, ele fala assim: engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado.
aqui Isaías afirma que viu Deus. Eu vi ao Senhor, eu vi Adonai, eu vi Yahvé, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. João, ao falar da incredulidade dos judeus, quando Jesus fazia milagres, operava, falava, João cita Isaías e relata da seguinte forma: cegou os seus olhos, endureceu os corações, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. João afirma: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. João afirma que essa passagem em Isaías, do qual ele diz que viu o Senhor, João fala que Isaías viu a Jesus. O próprio Paulo, no relato de Lucas, no livro de Atos, ele fala assim, olha, e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam, e como ficaram entre si discorde e se despediram, dizendo Paulo esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo e vereis, de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se converta e eu os cure. 9 e 10 do capítulo 6 de Isaías. E aqui, João fala que Isaías viu Jesus. Paulo afirma que Isaías viu a glória do Espírito Santo. E Isaías, ao relatar, disse que viu ao Senhor, Adonai, Yahvé. Então, ele é um Deus triuno, que se manifesta de 3 maneiras. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é esse Senhor que nós adoramos, perfeito, único, triuno, que no Antigo Testamento era uma verdade oculta, mas a partir do Novo Testamento é uma verdade revelada a nós. E a Ele que nós glorificamos, adoramos, a esse Senhor, Deus único, de existência, que nós temos certeza que existe, independente, que se revela a nós, na natureza, na história, na humanidade, se revela ao homem, ele se revela também através das Escrituras. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós estamos aqui nesta noite, adorando, celebrando, conhecendo, nos relacionando, ouvindo sua palavra, cantando louvores, em comunhão uns com os outros. É a esse Deus que nós manifestamos honra, glória e louvor, soberania para todo sempre. Amém.